Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de ortografia do dia 9, tá bem? Que é releitura com focalização. Leia o texto em parceria do seu professor. A seguir, discuta com seus colegas. Olhe, nós vamos trabalhar nesse texto aqui. Você já comeu formiga? Bem, o que nós faremos? Uma releitura com focalização, tá? E hoje é qual? A parte 1. O que é isso, leitura com focalização? Nós vamos focar hoje o R de 3 formas diferentes, tá bem? Por que a Pro colocou aqui um R, aqui 2 e aqui 1 novamente? Eu vou explicar para vocês. Para nós fazermos a leitura desse texto, eu quero que vocês peguem aí 3 lápis de cor, tá? Eu peguei esses 3, podem ser de outras cores. Nós vamos destacar no texto, porque eu coloquei retirar, porque depois eu vou escrever nessa coluna. Nós vamos destacar no texto, nesse texto, você já comeu formiga? Palavras com R, tá? Que R é esse? R no final da sílaba. A Pro já vai explicar quais são. E aqui, por que eu coloquei RR e nem coloquei nada? 2 R's só existem no meio das palavras, certo? Eu nem preciso colocar. E um R só. Este R é aquele que está no meio da sílaba, um intercalado. Então, nós vamos diferenciar o R no final da sílaba e aquele que está no meio dela, assim como os 2 R's. Vamos lá? Bem, então vamos agora para a leitura e eu coloquei os lembretes aqui. Eu vou ler o texto e vou circulando. A tanajura é uma formiga. Vamos ver, aqui tem um R. É de algum desses sob foco que eu estou falando? Não, este é o ra, aquele como tem no início da sílaba, na palavra rato, rapadura e assim por diante. Ele está no início da sílaba. Ó, é uma formiga. Esse R, onde ele está? Ele está no final da sílaba. A palavra formiga, ela está dividida, ó, em 3 sílabas. Formiga, então está no final da sílaba. E só existe aqui dentro da palavra no final da sílaba. Vou mostrar ou em outras situações, tá? Olha, bem grande. Olha essa palavra grande. Que R é esse? Ele está no meio, ele está intercalado, ele está dentro da sílaba, porque a palavra grande tem 2 sílabas. Gran e o D. Ele está aqui no meio, tá? Olha, com 30% de gordura. Olha aqui, gordura. Gordura tem 3 sílabas e aqui tem este R, que é no final da sílaba gor. Proteínas. Onde está esse R? Intercalado. Deu para vocês entenderem? Então, agora, nós iremos ler e grifar, tá bem? A tanajura é uma formiga bem grande. R intercalado. Com 30% de gordura. R, final da sílaba, azul. 15% de proteínas, R intercalado. E um bumbum enorme. Olha aqui, R no final da sílaba. Durante, aqui é o urã no começo da sílaba, então não vou circular este, tá bem? Não é o foco hoje. Durante anos foi comida de índios e hoje faz par. R no final da sílaba. Vamos circular de azul. Da culinária, aqui é uri, início de sílaba, não é o foco. Do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos. Por exemplo, olhem aqui o por. O que acontece nesse por? Além de estar no final da sílaba, está também no final da palavra. Porque por é uma palavra que o R está no final. Por exemplo, o bichinho é consumido puro, é o R comum, e com farinha, também é o R no início.
As crianças, R o quê? Intercalado. Gostam muito de caçar. Olha este R onde ele está? No final da sílaba e no final da palavra também. As tanajuras durante as revoadas delas. O escritor, que R que é esse? Intercalado. Monteiro Lobato, que intercalado. Vamos circular. O sítio do Pica-Pau Amarelo gostava muito da formiga. O R, o quê? No final da sílaba. Nós já circulamos a palavra formiga. E a comparava ao caviar. Olhem aqui, o R no final da sílaba e da palavra. Feito com ovas de um peixe da Rússia chamado esturjão. Olhem só que R é esse no final da sílaba. Ele está no meio da palavra, mas está onde? No final da sílaba. Vamos continuar. Receita de içá. Ferver. Olhem só, gente, tem duplo aqui. Olha, no final da sílaba e no final da palavra. Apenas o bumbum das formigas. Olhem, já grifamos. Por ser, olhem, tem o R no final da sílaba, de 30 minutos. Depois de escorrer, dois R's. Escorrê-las, levar ao forno com gordura. Olhem só, levar, tá no final, com gordura no final da sílaba. Mexendo sempre. E aqui, como ele está? Intercalado. No meio do P, ficou pre. Até torrar, aqui 2 R's. Em seguida, polvilhar, no final da sílaba. Já entenderam como que faz? Com farinha de mandioca ou de trigo. Trigo, R, o quê? Intercalado. Agora, deixa a Pro perguntar uma coisa para vocês. Se uma pessoa for escrever, por exemplo, a palavra formiga e esquecer de colocar o R, como que fica? Fica o quê? Fomiga, não é? E se ela escrever essa palavra, olha, esse aqui, ó, esturjão. O que é isso, esturjão? Vocês entenderam? Trata-se do quê? De um peixe, né? Se eu não colocar o R para escrever, como que eu vou ler? Como que vai ficar? Esturjão, né? Então, olha, esturjão, olha o som do R. Caviar. Se eu não colocar o R, caviar. Olha, deixa a Pro falar de outra coisa. Aqui, quando tem as palavras, verbos, ferver, levar, torrar, polvilhar. Muitas vezes, quando nós estamos conversando, nós falamos assim: eu vou ferver água, né? A gente não pronuncia esse R. Ou então, eu vou levar para você. A gente não pronuncia na fala, a gente fala muito rapidamente e se esquece. Mas, quando estamos escrevendo, nós não podemos deixar de colocá-los. Ferver, nem quando falarmos, né? Eu estou dizendo que muitas vezes, por falarmos assim muito rápido, a gente acaba esquecendo de pronunciar os R's finais. Mas nós temos que observar e fazer de tudo para que isso não aconteça, tá bem? Então, é torrar, ferver, levar. E não ferver, levar, torrar, não é? Tem que prestar atenção. Então, aqui, se escrever escorrê-la com um R só, vai ficar escorela, tá bem? Olhem, torrar com um R só, como que ficaria? Torar. Vira outra palavra. Então, nós temos que prestar atenção. E aqui, gente, o R intercalado. Se alguém não colocar este R nessa palavra proteínas, como vai ficar? Proteínas. É proteínas. Olha o som do R.
Olhem, outra palavra, grande. Sem o R, gande. Seria um erro, né? Um possível erro quando se esquece o R. Escritor, eu até tinha esquecido de falar, ele tem os dois tipos de R, tem o intercalado no CRI e tem também o R no final, escritor. Então, ele tem os dois tipos de R's. Vamos ver outra palavra, o sempre, se eu não colocar vai ficar sempre. Trigo, se eu não colocar o R, fica tigo. Então, nós temos que prestar atenção onde e quando usar os R's, certo? Vamos, então, agora colocá-los em colunas adequadas. Então, eu coloquei aqui, tá bem? Os 3 tipos de R's e todas as palavras. Mas eu quero que a hora que vocês forem fazer essa atividade, que vocês escrevam e falem em voz alta, tá? Olhem só, formiga, gordura, enorme, parte, por, caçar, escritor, caviar, esturjão, ferver, levar e polvilhar, tá? Com 2 R's, escorrê-las, torrar. E o R no meio da sílaba, o intercalado, né? Olhem só as palavras. Grande, proteínas, crianças, escritor, escreveu, sempre e trigo, tá bem? Então, que vocês procurem lembrar dos R's, do que tipo de R que você vai usar e não esquecê-los também nos finais das palavras ou nos finais de sílabas, pois isso é algo que vocês costumam fazer com muita frequência. Vocês devem se atentar para isso, ok? E aí, crianças, depois de falarmos, de focalizarmos os 3 tipos de R's, vamos à pergunta principal, aquela que não quer calar. Você já comeu formiga? Quem aí já comeu formiga? Quem aí tem coragem de comer formiga? Vocês viram que nesse texto fala que o Monteiro Lobato diz que essa formiga tanajura, ela é uma iguaria, comparado ao caviar. Caviar é uma comida muito nobre, muito cara, né? Que imaginem só o preço. Se ele vem da Rússia, são as ovas desse peixe, do esturjão, é uma iguaria que não é qualquer um que tem acesso. E o Monteiro Lobato compara a tanajura a ele. E olhem só, aqui no texto diz também que durante anos foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, que é onde o Monteiro Lobato morava. E aqui embaixo fala receita de içá. O que é içá? Içá é uma formiga também, dessas formigas gigantes, né, da família da saúva, que quando ela está no formigueiro, quando o formigueiro tem 3 anos, mais ou menos, ele fica com uma colônia muito grande, o que acontece? Algumas formigas criam asas e saem voando por aí. Então, é aí que as pessoas pegam, né? Capturam. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Ferver, né? Apenas o bumbum da formiga por cerca de 30 minutos. Depois, escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. E comer. E você, tem coragem de comer formiga? Depois comente com a Pro, aqui no WhatsApp ou aqui nos comentários do canal, tá bem? Digam aí quem é que tem coragem. Beijos!